Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Coisa boa a gente tem vivido aqui hoje à noite. A semana vai ser também uma semana muito abençoada. Você pode marcar na sua agenda aí. Durante a semana, nós vamos estar reunidos em pequenos grupos, na casa dos irmãos aqui da igreja. Se você está visitando a gente aqui, não tem ainda um grupo para se encontrar durante a semana, não sai daqui hoje sem saber de um endereço, de um contato, para você participar de um pequeno grupo, geralmente na quarta-feira à noite. Sexta-feira vai ter o Revolution aqui, a galera dos adolescentes vai fazer o Revolution próxima sexta-feira, a partir das 19 ou 19h30, eu não lembro bem. 19 ou 19h30? Podem falar aí, bem alto. 19, obrigado, Mosca. 19 horas, sexta-feira. Você se sente um pouquinho mais velhinho, já fez 18, 19 para cima, a gente vai ter sexta-feira também aqui o nosso culto jovem, a partir das 20 horas, você pode estar com a gente também. E no sábado à noite, a gente vai ter um bate-papo, como foi colocado aí. Não sei se você veio para o primeiro, mas no Conversa, a gente está trabalhando uma obra do C.S. Lewis, chamada Os Quatro Amores. E a gente teve a primeira parte, que está no YouTube, foram os 2 primeiros. E no próximo sábado à noite, a gente vai ter os últimos 2 amores do C.S. Lewis, que são Eros e Caridade. A gente vai bater um papo aqui. Próximo sábado à noite, você está convidado, mesmo que não tenha lido o livro, você está convidado, porque esse é um bate-papo que alcança, abrange a todo mundo. Abra sua Bíblia aí, por favor, no livro de Naum, capítulo 1. Naum. Veja aí se você encontra esse livro na Bíblia. Naum, capítulo 1. Nós estudamos semana passada o livro de Miqueias, e Naum é logo depois de Miqueias. Estamos nos aproximando do fim, irmãos, dessa série. Aqui mais umas 5, talvez, a gente chega ao final. Deus quiser, até o final do ano. É a vocação profética da igreja. Hoje a gente vai estudar um pouco o livro de Naum, conversar um pouco no livro de Naum. Peço aos irmãos que orem, Deus fale com a gente. Ore por mim. Eu estou com uma enxaqueca muito grande, já tomei remédio, demorei até para entrar no culto hoje. E peço aos irmãos que tenham misericórdia, estejam em oração por mim também, para que a enxaqueca não traga confusão na minha mente, a gente possa ouvir a voz de Deus aqui essa noite. Amém? Naum, capítulo 1. Vamos ler? A gente pode ler de forma alternada? Pode ser? Eu vou lendo assim os ímpares e vocês vão lendo os versículos pares. Sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o Eucocita. Pode melhorar, hein, irmãos? Se começar desse jeito, quando for terminar, meu Jesus. Vamos lá, vou ler o 3. Os irmãos vão melhorar. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que nele habitam.
Escuta bem esse versículo 7. Escuta como se Deus estivesse falando com você. Ele fala assim: o Senhor é bom. Ele é fortaleza no dia da angústia. E Ele ama, Ele conhece os que nele se refugiam. Que pensais vós contra o Senhor, Ele mesmo vos consumirá de todo, não se levantará por duas vezes a angústia. De ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Mas sobre ti, povo de Deus, Judá, igreja, sobre ti, quebrarei o jugo deles e romperei os teus laços. Eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia a Shalom, a paz. Celebra as tuas festas, ó povo de Deus, cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti, ele é inteiramente exterminado. Amém. Vamos orar. Senhor, estamos aqui, Pai, com a Tua palavra aberta. Não é um texto fácil, Senhor, mas nós sabemos que não são argumentações humanas. Não, Senhor, não é apenas intelecto, não é apenas leitura. Sabemos que é no poder do Teu Espírito, Senhor, que a Tua palavra é assim que ela age em nós. Então, ó Deus, por graça e misericórdia, abre os olhos do nosso coração, para a gente poder entender a Tua palavra, entregar o nosso coração a Ti, nos dispor mais e mais a sermos usados pelo Senhor aqui na terra, e nos alcança, ó Deus, ninguém aqui saia desse lugar sem ter visto, contemplado a Tua presença, ser abençoado por Ti, Pai. Tu és Deus presente, refúgio, Tu és refúgio, Senhor, para todos aqueles que o Senhor conhece pelo nome. Nós podemos descansar debaixo das Tuas asas, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, o livro de Naum é um livro assim, vou dizer, talvez dos profetas, um dos mais difíceis. Ele compete lá com Obadias. Não sou eu só quem fala isso. Muitos comentaristas, estudiosos, quando vão falar sobre Naum, eles comentam da dificuldade que é esse texto. Primeiro, e a característica que aparece logo aqui em Naum, é que ele não foi um livro, uma sentença escrita para o povo de Deus. Não foi um livro, uma sentença escrita diretamente para Judá, que na época representava o povo de Deus, a igreja do Senhor que se desenvolve na terra. Esse livro foi escrito para uma nação ímpia chamada Assíria, que tem como capital Nínive. É assim que o profeta se apresenta. Nós não sabemos muita coisa sobre o profeta Naum. Nós não sabemos bem como se deu o seu chamado, não sabemos bem quais eram as suas relações lá dentro de Israel. Nós sabemos o que está escrito no texto. Sabemos que o nome de Naum significa consolo, e que a palavra que Naum dá a essa nação ímpia é uma palavra muito dura, mas que à medida que ele vai falando para essa nação ímpia, que perseguia
e fazia o mal contra o povo de Deus, essa é uma palavra que gera ou que serve de conforto, de consolo e de restauração para nós que somos o povo de Deus aqui na terra, Judá. A gente está falando de uma época assim muito antiga. É talvez assim uma das grandes dificuldades da gente entender o livro dos profetas menores. Porque a gente está falando de século 7 antes de Cristo. A gente está falando do ano 600 e um pouquinho, talvez aproximadamente ali 650, 630 antes de Cristo, que o tempo era decrescente. Então a gente está falando de muito tempo atrás. E o que acontecia aqui no século 7, não é mais o século 8 antes de Cristo, e só para a gente entender a diferença, talvez até construir um mapa bíblico na cabeça da gente, até o momento dos profetas menores que a gente tem estudado, nós temos conversado no século 8º, no ano 700. Foi assim com Isaías, foi assim com Oséias, foi assim com Amós, foi assim com Miqueias, foi assim com Jonas também. E no século 8º antes de Cristo, ainda havia o reino do norte e o reino do sul. Mas no século 7º, que Naum inaugura essa revelação do século 7º antes de Cristo, não havia mais Israel, reino do norte. O reino do norte já tinha sido totalmente destruído. A Assíria, justamente esse reino aqui, que tem como capital Nínive, a Síria, entrou no reino do norte e destruiu completamente. E misturou os povos lá no reino do norte. Isso foi no século 8º. Mas agora, no século 7º antes de Cristo, nós temos Jerusalém, nós temos Judá e nós temos Jerusalém. E nós temos na terra um império assim forte, imenso, muito poderoso, chamado Assíria. Só que o que acontece é que Deus dá um grande livramento para Jerusalém, para Judá. A Assíria tentou invadir Judá, tentou destruir Jerusalém. Isso foi na época do rei chamado Ezequias. Ezequias foi um rei que ele era um rei crente. Ele tinha Deus no coração. Ele fez o que era reto perante o Senhor. E Ezequias, quando foi cercado ali pela Síria, ele orou ao Senhor e Deus deu vitória sobre um exército de mais de 180 mil assírios, aproximadamente. Deus deu uma vitória assim imensa. O povo estava vivendo um bom momento. Só que Ezequias tem um filho que vai reinar no seu lugar. O nome dele era Manassés. E acho que exatamente no reinado desse Manassés que Naum vai profetizar. Manassés foi um rei que ele não fez o que era reto perante o Senhor. Manassés é conhecido na Bíblia como o rei que sacrificou os seus filhos ao deus Moloque, ao deus da prosperidade. Ele entregou seus filhos para serem jogados de um precipício, baterem a cabeça numa pedra e morrerem, sendo assim sacrificados ao deus chamado Moloque. Esse era Manassés, o rei de Israel. Então você imagina se o rei de Israel estava vivendo esse tipo de situação, como andava o povo de Deus. Mas de certa forma, apesar dessa degradação espiritual do rei Manassés, que no final da sua vida ele se volta para Deus, mas apesar dessa degradação, parece que o povo de Deus vivia um período meio anestésico. Sabe assim? Parece que está tudo bem, obrigado. Aquele mal que aconteceu lá com nossos irmãos lá em cima, não vai acontecer com a gente. Aquela bronca que foi pesada, que aconteceu lá com meus irmãos, não vai acontecer comigo. O cara está meio anestesiado, o povo de Jerusalém estava meio anestesiado, porque eles viram o reino do norte ser totalmente destruído, e viu que quando a Assíria entrou para destruir o reino do sul, Deus deu livramento a eles. E é uma época que o povo, chamado povo de Deus em Jerusalém, não vivia uma vida espiritual boa,
continuavam sacrificando a Deus, traduzindo para a nossa linguagem, continuavam indo à igreja dia de domingo, mas durante a semana vivia do seu próprio jeito. Quem governava a vida não era Deus, não era o Senhor, mas era o próprio coração de cada um. E no fundo, o povo, que era chamado povo de Deus, achava que viver dessa forma estava tudo bem, e nenhum mal vai nos acontecer, nada vai vir sobre nós, nada. E é nesse momento, no século VII, é justamente nesse momento em que os profetas começam a se levantar e a dizer para o povo assim: vocês estão pensando que se livraram? Vocês estão pensando que Deus não está vendo a vida que você está vivendo? Você está pensando que Deus não está levando em conta o seu coração? Você está pensando que Deus está fazendo assim um ouvido de mercador? Que Deus não está vendo lá do céu o que está acontecendo? Você está pensando isso? Presta bem atenção. Deus está ligado. Deus está de olho. Deus, Ele está vendo. E a maneira como Deus vai tratar a gente é trazendo um juízo grande, forte, através de uma outra nação que não é a Assíria. O nome dessa nação é Babilônia. É aí que a Babilônia começa a entrar em cena de uma maneira mais forte, a partir das profecias, não somente de Naum, eu vou dizer porquê, mas especialmente de Abacuque, especialmente do Sofonias, especialmente de Jeremias, como nós já estudamos antes. A Babilônia começa a aparecer na cena, porque ela vai ter uma batalha grande contra a Assíria, que tinha como rei nessa época um homem chamado Assurbanipal, e Assurbanipal vai perder essa batalha, e a Assíria vai ser totalmente tomada pelo reino chamado de Reino da Babilônia. Em breve esse reino vai vir contra nós e vai nos subjugar, vai subjugar o povo de Deus. O que está acontecendo é que Naum, ele está ainda vivendo esse século VII. Tem uma aparente paz, uma aparente organização política na sua terra, mas de uma degradação espiritual muito grande. Mas Naum não foi um homem chamado por Deus para escrever a revelação diretamente para o povo. Naum escreve essa revelação para Nínive. Agora, teve um outro profeta que pregou em Nínive. Como era o nome dele? Como? Como era o nome dele? Foi Jonas. E aí, para a gente situar melhor o texto, de Jonas para Naum, a gente tem mais ou menos 115 anos, mais ou menos. 115 anos atrás, Jonas estava percorrendo Nínive e houve ali um grande arrependimento. Agora Naum está pregando contra Nínive. E Naum está dizendo o que vai acontecer com uma nação que não quer conhecer Deus, que resolve viver o seu próprio caminho, que não se submete ao governo de Deus. Só que, trazendo para os nossos dias, essa palavra que Naum trouxe a Nínive, ela não é um protótipo de mensagem para o país A ou para o país B no século 21. Não é uma palavra de Deus contra a Venezuela. Não é uma palavra de Deus contra a região da Palestina. Não é uma palavra de Deus contra um país africano. Não é uma palavra de Deus contra um povo que eu e você não gostamos. Eu não gosto desse povo que tem um governo assim, eu não gosto daquele povo que é opressor daquele jeito, eu não gosto... Não tem a ver com isso. A palavra de Deus que foi dada a Naum é um protótipo, é uma revelação do que vai acontecer com todas as pessoas que resolvem viver na rebelião do seu próprio coração, ao invés de se submeter a Deus. Porque a nação de Nínive está sendo usada aqui como um espelho, que vai refletir diretamente, vai refletir na volta de Jesus, vai refletir na pregação do Evangelho, vai refletir na pregação do Evangelho que diz: arrependa-se, creia no Senhor Jesus, porque se a gente não fizer isso,
nós estamos caminhando a passos largos para o inferno. Então essa pregação de Naum é uma pregação que ela está sendo endereçada diretamente aos ímpios. Os ímpios que nós convivemos. Convivemos no nosso trabalho, talvez dentro da sua própria casa, nossos vizinhos, na escola, universidade. Muitas vezes convivemos até mesmo dentro da igreja. Porque o fato de você estar dentro da igreja, talvez até ter feito publicamente, externamente, a sua profissão de fé, ser membro da igreja, ter sido nascido e criado na igreja, se você de fato não conheceu o Evangelho da graça de Deus, você é um ímpio igual a qualquer um que está aí fora. A diferença é que está vivendo uma aparente religiosidade evangélica, protestante. A diferença é que talvez esteja assim, preso a alguns aspectos morais. E está aqui dentro da igreja. Mas nós que estamos dentro da igreja, precisamos da mesma forma ouvir o Evangelho, ouvir a sentença que Deus está dando para Nínive, ouvir essa palavra que ela é bem real, que Deus está dando para Nínive, dizendo assim, se a gente não abrir os olhos, não abrir os ouvidos, não quebrantar o coração, a gente vai secar, como as águas do mar ou de um rio, que poderia ser muito famoso antigamente pelas suas grandes águas, mas que de repente seca e se torna esquecido, se torna uma terra seca. Se a gente ouvir a voz de Deus e não se arrepender diante do Senhor, nós vamos nos perder, nós vamos secar, nós vamos minguando aos poucos, nós vamos aos poucos perdendo a nossa fé, perdendo o brilho dos nossos olhos, perdendo a fé, a esperança no nosso coração. Começamos a abrir brechas ao nosso redor, e quando menos se espera, estamos vivendo lá no mundo como qualquer um ímpio, festejando nos shows e baladas na nossa cidade, roubando a Deus através retendo o dízimo, vivendo uma vida de adultério e promiscuidade, com ídolos e mais ídolos reinando dentro do nosso coração. Por isso que essa é uma palavra muito dura. Essa palavra foi endereçada aos ímpios, mas à medida que ela vai sendo endereçada aos ímpios, aqueles que não conhecem a Deus, há uma menção direta para nós aqui, e isso acontece pelo menos 3 vezes, a gente pode dizer, nesse texto que nós lemos do capítulo 1. Olha por favor para o texto aí, capítulo 1, versículos de 2 ao versículo 6. Essa sentença que foi dada a Nínive descreve um terror apavorante do juízo divino que vai acontecer. Deus, como reto juiz, há de julgar os povos dessa terra. É dito aqui no texto, no versículo 2, que Deus ele é ao mesmo tempo zeloso, ele é vingador. Essa é a primeira hora que o texto indiretamente fala conosco que somos o povo de Deus. Quando o texto está dizendo para a gente que Deus é zeloso, o texto está dizendo que Deus tem apreço pelo seu povo. É uma palavra que, traduzida na nossa linguagem, ela tem um peso muito mais negativo do que positivo. A palavra é ciúme. Ciúme. Você tem ciúme? A gente lida com o ciúme numa expressão muito negativa, não é? Mas você tem um apreço muito grande por uma peça de roupa do seu armário. E aí seu irmão, sua irmã mais velho, mais novo, chegou lá escondido e pegou aquela peça de roupa. E quando você estava lá olhando nos stories do Instagram, viu que você estava lá com a sua camisa. Difícil, não é não? Ciúme. Mas quando está relatando o ciúme de Deus, por isso que é traduzido para a gente como zelo.
Porque a expressão no hebraico é como que Deus, no seu coração, está ardendo de amor por nós. No seu coração Ele está ardendo de amor, apreço e cuidado pelo seu povo. O mundo resolveu dividir aquilo que a palavra de Deus não divide. A palavra de Deus nos fala que Deus, ao mesmo tempo que é um Deus de amor, é um Deus de justiça. E ao mesmo tempo que Deus ele é zeloso, Ele é um Deus vingador e cheio de ira. E isso não altera o seu amor, não altera a sua misericórdia, não altera a sua graça, não altera a sua aliança, não altera a sua bondade. Deus é Deus. Mas quando o texto está dizendo isso, está dizendo o seguinte, para mim e para você: o coração do Senhor, quando Ele olha lá do céu e vê você, que Ele conhece pelo nome, que Ele escreveu o seu nome no livro da vida antes da fundação do mundo. Quando Ele olha lá do céu e Ele vê você, através das lentes do Evangelho, através das lentes da cruz e da ressurreição, Ele vê você hoje aqui nesse lugar, essa noite. O seu coração arde, queima de amor, de compaixão, de bondade, de graça, de misericórdia pela nossa vida, porque Deus, Ele é um Deus zeloso por nós. E sabe o que acontece? É que quando eu e você, que somos povo de Deus, resolvemos nos prostituir, adulterar, olhar para Deus e dizer assim: Deus, talvez aquela coisa seja mais importante para mim, talvez o meu namoro hoje seja mais importante do que o Senhor, talvez seja o meu trabalho ou até mesmo a minha igreja, os meus planos, meus propósitos, meus sonhos pessoais são mais importantes do que o Senhor. Eu estou vivendo aqui um momento tão legal, tão importante na minha vida. Senhor, entende bem esse negócio aí. O texto diz que Deus lá do céu tem como que ciúme por nós, anseia o seu espírito. Nós apagamos o seu espírito do nosso coração. E como Tiago, no capítulo 4, lá no Novo Testamento, vai dizer, o Espírito de Deus que habita dentro de nós, Ele está como que com ciúme, ansiando dentro de nós, porque o coração de Deus arde de amor por nós, e a maneira como Deus comunica isso para a gente, é através do seu Filho, e através do seu Espírito que habita em nós. É por isso que Paulo disse que é o Espírito que habita em nós, que testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. É porque à medida que o Espírito fala dentro do nosso coração, ele comunica o quanto Deus nos ama, o quanto Deus é zeloso, o quanto o coração de Deus arde de amor, arde de paixão pela sua vida e pela minha vida. Por isso que Deus ele é zeloso. E porque Deus é zeloso, Ele pune os ímpios. Ele também é vingador, Ele é reto juiz. E assim que vai descrevendo, olhe por favor, versículos 2 ao versículo 6, o texto vai descrevendo para a gente, é o Senhor que é tardio em irar-se, mas Ele também é grande em poder, Ele jamais inocenta o culpado, é Ele que há de sentar no trono, o reto juiz, há de sentar-se no trono para julgar todos os povos da terra, porque Ele é reto juiz, Ele é grande em poder, e Ele não inocenta aquele que está culpado na presença do Senhor. Ele vai descrevendo isso para a gente, com imagens poéticas assim, muito forte. O livro de Naum, apesar de ser um livro profético, uma mensagem muito dura, mas Naum se utiliza de uma linguagem poética, figurativa, de expressões, exemplos assim, muito poderosos. Veja o que ele fala aí no versículo 3, no finalzinho, ele diz assim: as nuvens dos céus são o quê? O pó dos seus pés. Ele é quem repreende o mar e o faz secar. É Ele quem age na natureza inteira e mingua os rios. É Ele quem governa sobre os montes, os grandes montes dessa terra, e fazem eles desfalecerem e murcharem. É Deus que tem na palma das suas mãos tudo o que nós computamos como coisas tão grandes e tão poderosas na natureza. Deus tem na palma das suas mãos para fazer murchar no momento que Ele quiser.
trazer juízo sobre os ímpios e misericórdia sobre nós, para que a gente o conheça mais. O texto vai descrevendo para a gente, versículos 2 ao versículo 6, que Deus há de derramar a sua ira como fogo sobre aqueles que não conhecem a Deus. Não poderão suportar a indignação e o cálice da ira do Senhor. Mas o texto diz mais. Veja, por favor, do versículo 7 ao versículo 11. Vai falando quem é o alvo, quem são as pessoas que receberão esse tipo de juízo. Versículo 7 abre justamente nos incluindo nessa história. Ele nos inclui para que possa fazer um contraponto, para que possa mostrar de fato sobre quem há de ser derramado o juízo de Deus. Versículos 7 ao versículo 11, ele vai falar sobre esse juízo de Deus sobre a terra, que está sendo retratado contra a Assíria no século VII, mas que é representado na eternidade para todos aqueles que não conhecem Deus. Os nossos filhos, se não conhecerem o Evangelho da graça de Deus, hão de provar do cálice da ira do Senhor. E isso não é brincadeira. É brincadeira hoje em dia que não se pode mais pregar sobre pecado, não se pode mais pregar sobre inferno nas igrejas. É brincadeira hoje em dia porque as pessoas zombam de Deus. E ao invés de conhecerem um Deus verdadeiro, constroem ídolos enfatizando um lado de Deus, apenas uma parte de Deus. Deus é amor e somente amor. E a partir dessa vertente ou da criação desse processo, nós criamos ídolos que vão somente autenticar a nossa vida, fazer a nossa vida dar certo, fazer a nossa vida feliz, nos fazer homens e mulheres de sucesso aqui na terra, fazer a gente viver do jeito que a gente quiser e estar no domingo aqui cultuando a Deus como se nada. Mas Deus está falando aqui muito claramente que Deus há de derramar o cálice da sua ira. Mas a introdução que ele dá no versículo 7, ele vai dizer assim: o Senhor é bom. Você pode repetir comigo ou não? O Senhor é o quê? Mais uma vez, todos nós. O Senhor é bom. Ele é fortaleza no dia da angústia. Deus é bom, irmãos. Quando o texto fala lá em Gênesis capítulo 1, que ele vai criando todas as coisas, dizendo é bom, é bom, é bom, é muito bom. É porque Deus está compartilhando conosco da sua bondade. E à medida que nós interagimos com o mundo criado por Deus, nós estamos provando, desfrutando que Deus é bom. É por isso que o salmista fala no Salmo 34, dizendo: provai e vede o que, irmãos? O Senhor é bom. A gente olha para a nossa vida, olhe para a sua vida, eu olho para a minha vida e posso dizer, sem sombra de dúvidas, o Senhor é bom. Mas às vezes nós azedamos, nós nos perdemos, nós perdemos de vista isso por coisas tão pequenas. Às vezes é uma provação, é uma luta, às vezes é um problema relacional, é uma indisposição, é uma perseguição, é uma calúnia, é uma dívida, é uma coisa tão pequena que nós estamos enfrentando, que não chega nem aos pés da bondade, aos pés do amor de Deus, o cuidado de Deus pela nossa vida e por tudo que Deus fez por nós e tem feito por nós hoje. Por isso que Naum está dizendo assim: o Senhor é bom. Não somente é bom, mas quando estamos angustiados, quando não aguentamos mais a vida, os pesos, quando não aguentamos mais os problemas, Ele é fortaleza no dia da angústia. Amém ou não? Amém ou não? Amém. Ele é fortaleza. Mas sabe o que acontece, irmãos? Ele é fortaleza no dia da angústia daqueles que são seus. Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Jesus, quando subiu lá no monte e avistou Jerusalém, ele falou assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Oh, se vocês tivessem ouvido a voz de Deus e se guardado debaixo das asas do Senhor, como os pintinhos se guardam, buscam refúgio nas asas da sua mãe. Você conhece essa imagem ou não? As aves. As aves. Vai mexer no ninho. A gente estava lá jogando bola no acampamento, no Retiro dos Homens, que foi uma bênção. Quem estava lá? Quem estava lá? Levanta a mão. Ó, eu disse que o retiro deles ia ser melhor do que o delas. Eu falei, não foi? Aí, jogando bola, eu fiz lá meu gol, claro, como sempre. Aí, a bola vai parar longe. Aí o goleirão, cadê o goleirão? Está aqui ele. Não sei onde ele está. Aí o goleirão ia lá correr atrás da bola. E tinha uma ave lá. Quando ele foi pegar a bola, a ave em cima dele. Deu 2 rasantes. E a carreira, corra, meu amigo. Provavelmente ela estava lá com seus pintinhos, com seu ninho. Vá mexer no ninho. Vá mexer no ninho dos filhotinhos de uma ave de rapina. Vá mexer no ninho dos filhotinhos de uma galinha, de uma pata. Vá mexer. Vai passar pelas Guiné. Eu fiz um curso lá no Palácio da Vida de Atibaia e tinha um lago assim, imenso, lindo. A gente fazia caminhada. Léo, quando ia comigo, a gente fazia caminhada por lá. Mas tinha umas Guiné lá. Morria de medo daquelas Guiné, morria. Teve um dia que eu passei por elas com o Léo, aí ele disse: corre, Léo, aí deu um grito, aí as Guiné atrás da gente. Mas vai mexer com os ovinhos, vai mexer com os filhotinhos. É essa expressão que a Bíblia está se utilizando para falar com a gente. Ele conhece, porque Ele ama, porque Ele se tem afetos, porque Ele deu ao seu próprio Filho por nós. Ele conhece porque Ele ama a mim e a você, e por causa disso, Ele é refúgio para nós. Como uma mãe que guarda os seus filhotinhos debaixo das suas asas, Ele é refúgio para nós, e Ele conhece, Ele nos conhece, conhece a todos aqueles que nele se refugiam. Isso é um privilégio nosso. Isso é um privilégio que está disponível para todos nós que conhecemos desse amor e dessa graça. Eu e você podemos ter em Deus o nosso refúgio e a certeza no nosso coração de que mesmo que uma mãe nos rejeite, ainda assim o Senhor nunca nos deixará. O Senhor nunca nos desamparará, o Senhor nunca se esquecerá de ti, o Senhor nunca será infiel à sua aliança, porque Ele é refúgio, Ele é fortaleza para todos os que nele se refugiam. Mas nesse mesmo caminho, Ele vai revelar para os demais que eles são alvo da justiça de Deus. Veja aí a partir do versículo 8, ele diz que com inundação transbordante, acabará de uma vez com o lugar desta cidade, perseguirá os seus inimigos, ele mesmo vai consumir tudo, ainda que eles se entrelaçam como os espinhos e se saturam de vinho como bêbados, serão totalmente consumidos como palha seca. A imagem aqui é de ser totalmente arrasado, totalmente queimado como palha seca. Versículo 11, ele diz: de ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil, provavelmente se referindo ao governador, ao imperador de Nínive. No versículo 11, mas o Senhor conhece os ímpios, os seus inimigos. A partir do versículo 12, o texto vai nos falar sobre, mais uma vez, sobre esse juízo, o caráter, a característica importante
desse juízo. Olha, por favor, o versículo 12. E perceba só a linguagem que o profeta vai dizer contra aqueles que não conhecem Deus. Primeiro ele diz: sobre ti, Judá, eu quebrarei o jugo deles e romperei os seus laços. Porém, contra ti, a Síria, aqueles que não conhecem Deus, o Senhor deu ordem para que não haja posteridade, que leve o teu nome. Da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Farei o teu sepulcro, porque és homem vil. Versículo 14. Característica desse juízo de Deus é que ele é um juízo avassalador, ele é um juízo completo. Nínive foi totalmente destruída lá no século VII pela Babilônia. Mas o retrato que está sendo descrito aqui pelo profeta é do que vai acontecer naquele grande dia que a Bíblia chama de dia do Senhor, quando Jesus Cristo voltar. Aqueles que são seus terão o seu corpo restaurado e glorificado. Aqueles que morreram no Senhor ressuscitarão. Nós habitaremos com o Senhor nessa terra totalmente restaurada, provando da terra que mana leite e mel, da presença abundante e gloriosa de Deus. Mas sobre os ímpios vai ser despejado o cálice da ira do Senhor. E o que ele está falando aqui no texto é dizendo assim: não vai sobrar nada. Mas ele faz uma referência para a gente no texto. E a referência, pelo menos duas nessa parte aqui final. A primeira, ele diz que tudo isso vai acontecer porque Deus resolveu dar livramento a nós. Livramento, irmãos. Nós convivemos um mundo muito mal. Nós convivemos com homens vis ao nosso redor. Mas o texto está prometendo para a gente que Deus há de quebrar o jugo e há de romper os laços que nos prendem ao homem da iniquidade. Há de romper o jugo e os laços que nos prendem a esse mundo caído, pecador. Deus há de quebrar tudo isso. Porque Deus cuida de nós que somos o seu povo. Mas aí no versículo 5 tem uma expressão muito forte. Martinho Lutero disse, lá no século XVI, que o versículo 15 é a única vez que Naum faz uma referência direta ao Evangelho de Jesus Cristo. Leia comigo, por favor, o versículo 15 e veja o que o texto vai dizer para a gente, parecido com o que nós lemos no início do culto aqui, Isaías capítulo 52. Veja aí versículo 15, ele diz assim, o quê? Eis sobre os montes. Cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti. Ele será inteiramente exterminado. Amém, irmãos? O que ele está dizendo aqui é o seguinte: eis que sobre os montes estão os pés dos que anunciam as boas novas. Você sabe de quem são esses pés? Sabe ou não sabe? Você sabe de quem são esses pés? Os que anunciam as boas novas. Diz assim, sobre os montes, como Isaías falou no capítulo 52, há de ser gritado sobre os montes, em cima dos muros, sobre as boas novas do Senhor. Essa expressão boas novas, ela vai ser traduzida lá no Novo Testamento, como sendo o Evangelho de Jesus. E o que o texto está pintando o quadro para a gente é de um povo de Deus que, ao invés de ser exterminado, está sendo preservado. É de um povo de Deus que, ao invés de estar sucumbindo, está buscando refúgio em Deus e está sendo preservado pela graça de Deus aqui na terra. O texto está dizendo que é um povo que Deus ama com amor tão forte e zeloso, que Deus está guardando esse povo a ponto de ninguém conseguir tocar e ninguém conseguir nos arrebatar das suas mãos. E é esse mesmo povo que ele fala, que vai estar sobre os montes, anunciando
as boas novas do Evangelho, que aqui em Naum é traduzido como paz. Você precisa de paz? O mundo que nós vivemos, será que o mundo que nós vivemos precisa de paz? Essa paz não é simplesmente um sentimento de bem-estar. A shalom, a expressão da paz hebraica aqui no Antigo Testamento, é de uma presença de Deus que alcança a todas as áreas do nosso ser. Ela enche o nosso intelecto, mas enche o nosso coração, enche os nossos sentimentos, enche os nossos relacionamentos, enche as nossas expectativas, os nossos sonhos. É a paz que guarda o nosso coração, é a paz que Paulo diz como sendo aquela que excede a todo entendimento. É a paz de Cristo que invade a nossa alma, mesmo quando ao nosso redor está o vale da sombra da morte, mas lá no fundo, lá no nosso coração, tem uma paz, que é uma presença abundante, como se Deus derramasse um pedacinho lá do céu para morar dentro do nosso coração. Mas Ele está dizendo aqui que nós que somos o povo de Deus, estamos em cima das montanhas, gritando para o mundo a respeito dessa paz. Gritando para o mundo a respeito desse Evangelho Salvador de Jesus Cristo. E ele fala não somente isso, não somente anuncia, mas também celebra, canta, adora, pula, entrega a tua vida para Deus, o teu louvor, a tua gratidão para Deus, celebra, para de viver uma vida cristã morgada, para de viver uma vida cristã apática, como se Deus fosse apenas um pensamento racional. Entrega e celebra ao teu coração a Deus através de festas. Festeja, como quem está gritando o gol daquele time que você gosta, da seleção numa Copa do Mundo. Celebra esse Deus, canta para esse Deus, entrega o coração para esse Deus e para de ficar governando a própria vida. Não somente anuncia, mas celebra, canta, exalta, adora e se entrega ao Senhor. Ele está falando para a gente. Mas não somente isso, o texto termina falando assim: cumpre os teus votos. Os votos que nós temos para cumprir na presença de Deus são os votos da obediência à palavra. Obediência. Traz a mente de volta para Cristo e uma nova disposição vai nascer dentro do nosso coração para a gente obedecer a Deus, não como um fardo, mas como um privilégio, como uma alegria de fato no nosso coração. Naum foi esse homem chamado por Deus para falar para um povo ímpio. Naum hoje somos nós. Nós, a igreja, que somos a voz profética de Deus para falarmos para esse mundo mal, quebrado que nós vivemos e convivemos. Pessoas que têm ideologias políticas diferentes de nós. Pessoas que têm gostos musicais diferentes do nosso. Pessoas que têm idade diferente da gente. Pessoas que têm classe social diferente. Ricos que evangelizam pobres, mas pobres também que evangelizam ricos. Como aconteceu tantas vezes no Antigo Testamento. O povo de Deus, enquanto era escravo nas terras, nas casas dos ricos, nos palácios, dos grandes governos da terra, mas estavam ali proclamando o reino de Deus. Como escravos, mas livres, proclamando o reino de Deus para os homens mais ricos, bilionários do mundo. Diferentes, mas anunciamos o reino de Deus, anunciamos o Evangelho. Nós estamos vivendo num momento de polarização política tão grande. E nós cristãos estamos, muitas vezes, ridicularizando as pessoas no mundo, nas redes sociais, ridicularizando os ímpios,
ridicularizando as pessoas por causa de um político, por causa de um sistema econômico, por causa de um pensamento social, por causa de um livro que você leu na faculdade, que você acha que é a verdade. Eu vi um Twitter hoje que traduz bem isso. O Twitter é uma pergunta dizendo: conseguirão os jovens evangélicos conservadores de direita evangelizar a multidão de jovens universitários de esquerda que lotam as nossas universidades e os campos artísticos, chamando eles de idiotas, imbecis, esquerdopatas e etc. Eu pergunto para você, eu e você vamos conseguir alcançar o mundo ridicularizando com os ímpios por causa do seu pensamento político, social ou econômico? Nós criamos uma barreira. O povo evangélico brasileiro faz congresso, conferência, encontro, conferência, aula, diariamente, semanalmente, não sei quantas vezes por ano, para falar a respeito desses assuntos. Isso só gera barreira com o mundo. Enquanto que eu e você somos chamados por Deus para anunciar uma mensagem que é dura. O salário do pecado é a morte, a mensagem é dura, mas é uma mensagem que é recheada por amor, por graça, porque da mesma forma que o coração de Deus é zeloso por nós, o nosso coração também arde de amor pelas coisas que Deus ama. Quando servimos, quando amamos os ímpios, as nossas armas hoje não são as mesmas que Deus estava usando lá com Naum. E quem faz essa conversão é o próprio Jesus, quando está sendo preso lá, que Pedro toma a espada para guerrear contra o Império Romano e corta a orelha de Malco. O Senhor Jesus manda Pedro guardar aquela espada, cura e serve a vida daquele homem ali enquanto estava sendo preso. Porque toca nas feridas daqueles que estão ao nosso redor, perdidos nas suas próprias ideologias, toca na ferida, cura, ama, abraça e acolhe, mesmo que seja diferente. Mas não se posiciona no mundo para ridicularizar, muito pelo contrário, para proclamar as boas novas de um Deus que é zeloso por nós, que nos ama, de um Deus que é refúgio para todos aqueles que Ele conhece, um Deus que pode nos guardar debaixo das suas asas, um Deus que chamou a mim e a você para viver uma vida aqui na terra, uma vocação profética, que envolve proclamação das boas novas do Evangelho, celebração das festas do Senhor e obediência fiel a tudo que Deus quer de nós aqui. Para que o mundo saiba, através dessa unidade e dessa santidade, dessa porção da glória de Deus aqui na terra, o mundo saiba que existe um Deus verdadeiro. Sexta-feira que vem nós vamos evangelizar mais uma vez aqui no nosso bairro. Os jovens estão saindo aqui para evangelizar. Se você quiser mais informações, você pode procurar Lucas Andrade. Levanta a mão aí, Lucas. Mão aí. Lucas Andrade é o nome dele. Não é muito conhecido assim. Não sei se Jéssica está aqui, Maial, não estou vendo. Você levanta a mão também. Não está. Pode procurar, perguntar, como é que vai ser? Eu quero participar. Mas não é isso não. Sexta-feira vai ter o Revolution. Estiver lá na escola, chama a galera. Chama os que não são crentes. Chama aquele que você diz assim, não tem nada com Jesus, chama. Mas não é o Revolution sexta-feira à noite, não. Vai ter um papo mais cabeça no sábado à noite. Você tem aquela pessoa que gosta desse tipo de papo assim, chama para o sábado à noite, independente da idade, chama. É jovem, mas se for um adolescente, chama. Se for mais velho, chama. Mas não é isso não, irmãos. Chama para cá para o domingo, 6h30, o culto, a gente fazer uma celebração gostosa na presença de Deus. Chama. Mas não é isso não, somente. À medida que nós abrimos a nossa boca e proclamamos as boas novas do Evangelho, nos montes, em cima dos muros, os megafones da cidade. Amamos, servimos ao ímpio. Dizemos para ele que Deus ele é zeloso
Ele é Deus justo, Ele é Deus de amor, Ele é Deus de graça, Ele é Deus de restauração, Ele é Deus de cura, Ele é Deus que pode fazer nova todas as coisas. E não existe uma pessoa aqui nessa terra que, tocada pelo Senhor, não possa ter uma vida transformada, um casamento restaurado. Não existe, irmãos. Para Deus, nada é o quê? Impossível. Amém? Vamos orar? Fecha os teus olhos. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, a Tua presença aqui, Pai, queremos dedicar a nossa vida. Eu quero Te louvar, ó Deus, pela vida dos meus irmãos. Apesar da minha fraqueza, Senhor, minha falta de habilidade para pregar, estão aqui domingo após domingo, ouvindo a Tua voz. Eu quero Te louvar. Te agradecer, Senhor, por tantos que temos servido juntos, trabalhado juntos, amado ao Senhor juntos, crescido juntos. Senhor, obrigado, Senhor, pela igreja. Mas Deus, nós queremos mais de Ti. Pessoas aqui nesse lugar que estão chegando, Senhor, te pedimos, acolhe, Senhor, debaixo das Tuas asas. Acolhe, Senhor, nos braços de amor do Teu Evangelho, da Tua paz. Pessoas que estão aqui essa noite com o coração amargurado, precisando dessa paz, essa shalom. Senhor, derrama lá dos céus. Nos abençoa, Pai, nós precisamos tanto de Ti, Senhor. Mas, Pai, usa-nos. Tanto ministério aqui na igreja, Senhor, usa-nos para Te servirmos. Cumprir os nossos votos ao Senhor, de serviço e dedicação. Deus, usa-nos. Tanta gente aqui no mundo, Senhor, sedenta pelo Teu Evangelho, sedenta pela Tua palavra. Senhor, dá-nos, Pai, o endereço, leva-nos, Senhor, usa-nos, Pai, usa-nos nessa terra. Não tem, Senhor, nada mais importante, Pai, não é o nosso trabalho, não é, Senhor, o dinheiro que recebemos, os títulos, ó Deus, os bens. Não tem nada mais importante nesse mundo do que dedicar a vida para o louvor e glória do Teu nome, para o serviço do Teu reino, para anunciarmos essa paz, essa shalom aqui na terra. Ó Deus, dá-nos dessa disposição de alma, de espírito, Senhor, com toda a nossa força, com toda a nossa inteligência, com todo o nosso amor, entregarmos a Ti, sermos instrumentos fortes, poderosos, Senhor, porque vamos na força e no poder do Teu Espírito. Nos abençoa, Pai. Oh, nos abençoa. Fiquemos de pé, irmãos. Vamos receber a bênção. Oh, Senhor. Você pode orar no seu lugar aí, no seu coração. Se quiser erguer a sua voz e orar. Quem sabe você quer hoje entregar sua vida para Jesus e pode dizer: Senhor, eu quero dessa salvação. Talvez o seu clamor seja por uma intervenção de Deus na sua casa, no seu negócio. Deus, vem, Senhor, e intervém sobre nós. Erga a sua voz. Expresse para o Senhor no seu coração o seu clamor, a sua oração, o desejo da sua alma. Talvez consagrar-se mais a Deus. Talvez deixar na presença de Deus pecados, descaminhos que eu e você temos trilhado, e que Deus lá do céu tem olhado e o seu coração tem ardido de amor, de paixão pela nossa vida, de compaixão, porque Ele nos conhece, porque Ele nos conheceu antes da fundação do mundo. Ele entregou o seu próprio Filho por nós. E hoje, através do Espírito, do Evangelho, do anúncio da paz, você pode dizer para Deus: Senhor, eu quero a Ti, acima de todas as coisas, eu quero o Senhor, sobre tudo eu Te quero, Senhor, eu preciso de Ti, Senhor. Clame ao Senhor, busque ao Senhor essa noite. Ó Deus, aviva a Tua obra, Senhor, no nosso coração, restaura, Senhor, a nossa vida,
Vivifica nossa alma, Senhor, não nos deixa ficarmos apáticos, periféricos, distantes do centro da Tua vontade, da Tua glória, do Teu amor, da Tua santidade, Senhor. Derrama sobre nós o Teu amor, do Teu Espírito, dá-nos mais e mais do Teu poder, Senhor. Autoridade nessa terra para proclamarmos o Evangelho da graça de Deus. Enche-nos com o Teu poder, enche-nos com a Tua graça, desperta nossa alma para buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração. Celebrarmos, cantarmos, adorarmos a Ti com alegria, com vigor, com disposição. Oh Deus, Senhor, vem sobre nós precisamos tanto de Ti. Oh, precisamos tanto de Ti. Que a graça maravilhosa do Senhor, nosso Senhor Jesus, o amor eterno de nosso Deus, querido Pai, e a amizade, o avivamento, Senhor, o relacionamento profundo do Teu Espírito seja sobre nós, o Teu povo, hoje e para todos sempre, aleluia, amém, amém.